Disse Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17, 3. Jesus afirmou que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem ele enviou. A vida eterna está em buscar e receber o verdadeiro conhecimento de Deus o Pai, e de Jesus Cristo o Filho unigênito de Deus. O Espírito de profecia diz: destes pecados os escribas e fariseus eram culpados, e foi por esta razão que Cristo os denunciou. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Ele disse: porque fechais o reino dos céus aos homens? E aos doutores da lei disse: ai de vós, doutores da lei, porque tomaram a chave do conhecimento, vós mesmos não entrastes, e impedistes de entrar os que estavam entrando. O conhecimento é a única chave que abrirá o céu. O inspirado João declara: mas esta é a vida eterna, que conheçam, a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. O conhecimento correto de Deus e de Jesus Cristo a quem ele enviou, é vida eterna a todos os que creem. 20 LTMS, MS 71, 06, 1897. O resumo bíblico do Evangelho Eterno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 16 a 18. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5, 9 a 13. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi manifestada, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, 2 a 3. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós temos visto, e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 1 João 4, 9 a 10, 14 e 15. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 40. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. O apóstolo João afirma o propósito de escrever o seu livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho,
também não tem o Pai, aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 22 a 25. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 2 João 1, 9. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 3 a 5. Conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua vinda, como a alva, é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3. Não existe nenhum texto nas Escrituras que diz que devemos conhecer a Trindade, ou que Deus é formado por 3 pessoas. As Escrituras afirmam claramente que Deus é um ser pessoal, e que devemos conhecer a Deus o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que devemos pedir e receber o Espírito Santo, que procede do Pai, que é a presença espiritual de Deus e de Cristo. O conhecimento correto de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou, é vida eterna a todos os que creem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.